Doutor Albuquerque, esse amor à companhia, no modo de ver do senhor, faz parte da cultura da Cesita? Exatamente. Eu acho que isso se deve muito à situação de dificuldade que a empresa viveu durante muito tempo. Isso criou uma certa coesão no pessoal que lá vivia, que achava que era um desafio vencer aquele conjunto de críticas muito fortes que o empreendimento sofria de muitas pessoas externas. E a gente tinha, durante certo tempo, um apoio muito fraco da parte do Banco do Brasil. O Banco do Brasil não achava que a Cesita era o seu negócio, ele queria se ver livre daquilo. E realmente só depois da época do Dr. Nestor Josta que o banco passou a apoiar com mais força, agir realmente como acionista da Cesita. E esse período de dificuldades levou o pessoal da Cesita a gostar da empresa e fazer força, fazer sacrifícios para que o projeto não morresse. E a Cesita teve uma sorte, digamos, de ter esta influência política na designação das suas direções bastante atenuada. O Banco do Brasil conseguiu que as administrações da Cesita não sofressem de modo muito acentuado influência de pressões políticas. E a gente pode dizer que todas as direções que passaram pela Cesita contribuíram muito para o desenvolvimento da empresa. Foi citado aqui a administração inicial de empresários privados, a administração Macedo Soares, a administração Wilke, mas as restantes, de Amaro Lanari, de Paulo Borromolets, de Antonino Doria Machado e de Dermeval Pimenta, do Dr. Ventura, que, aliás, passou um período muito longo ligado à Cesita, foi quem mais participou de todas as administrações, elas contribuíram de modo muito decidido para a continuidade dos planos de desenvolvimento da empresa. Em tempo nenhum houve esmorecimento nesse esforço de desenvolvimento. Em certas épocas, como por exemplo em 66, havia esforços de desmembramento da empresa que foram repelidos de modo muito enérgico pelas administrações da companhia, que conseguiram evitar tanto esforços de venda a grupos estrangeiros como esforços de desmembramento, distribuindo-se a usina siderúrgica para a Usiminas, a hidroelétrica para a CEMIG e a mineração para Vale do Rio Doce. Conseguiu-se evitar o esfacelamento da empresa. Contribuiu para isso muito o esforço do pessoal que trabalhava na empresa. Doutor Albuquerque, de início o senhor estava nos lembrando que a Cesita começou como um empreendimento privado. Depois, por força de circunstâncias, de precariedade mesmo do nosso capital privado, o Banco do Brasil assumiu a Cesita. Comparando empresa estatal e empresa privada, doutor Albuquerque, o que o senhor acha? Deve-se dizer que a Cesita, das empresas estatais, foi das que mais teve uma administração próxima das características de uma administração de empresa privada. Ela não foi realmente ela não teve administração de empresa estatal, mas por uma simples sorte, digamos, de não ter sido motivo de muita disputa de cargos por interesses políticos e administrações muito temporárias. Evidentemente, houve influência de mudanças de governo e eu acredito que só uma empresa privada tem uma liberdade de ação para desenvolvimento adequada a uma política que permita aos empregados, que constituem o maior ativo de uma empresa, desenvolver-se de maneira a dar satisfação a eles mesmos e a contribuir para
o progresso do país, além de dar lucros aos seus acionistas. A empresa estatal é excessivamente presa a decisões tomadas muitas vezes com motivos outros que não o interesse da empresa e o interesse dos seus empregados e dos seus acionistas. Tem-se inúmeros exemplos no Brasil em que se pratica políticas de combate à inflação, contendo preços de empresas estatais e outros absurdos desse tipo. E a empresa também é limitada no seu ramo de negócios. Ela não pode se expandir livremente. Ela fica limitada ao que o governo deseja que ela faça. A dificuldade da privatização da CESITA resulta dos recursos de capital bastante vultosos que serão necessários para isto. Mas eu acredito que o governo faria um grande bem ao país se ele promovesse essa privatização, mesmo levando algum prejuízo na alienação de suas ações. O benefício para o país seria muito maior. Empresas extremamente eficientes existentes no Brasil estão em dificuldades por administração inadequada do preço do aço. E, além de outras influências que se fazem sentir na administração de pessoal e na própria gestão empresarial, sujeita a influências que não são as próprias do interesse empresarial. Doutor Albuquerque, qual a perspectiva que o senhor tem da siderurgia brasileira? Evidentemente, a siderurgia mundial atravessa uma fase de conjuntura muito difícil. Houve uma expansão exagerada de capacidade e o mundo vai viver até mais 10 anos por aí com excesso de capacidade. De modo que investimento em siderurgia não é geralmente um bom investimento no momento. Assim, embora o Brasil tenha vantagens relativas boas de preço de aço, especialmente na fase de carvão vegetal, com recursos de resíduos florestais que dispomos, é preciso ter bastante prudência na avaliação dos investimentos, de modo a não se cair no exagero de produzir com capacidade muito em excesso do que o mercado interno pode absorver. No início, o Alto Forno 1 foi construído. Não se tinha certeza do seu funcionamento a carvão vegetal devido ao seu tamanho. Doutor Albuquerque, cogitava-se naquela época na possibilidade de o Alto Forno funcionar com coque? Houve, na fase de projeto, ideias de que seria possível tecnicamente se fazer a operação a coque. Mas, na prática, sempre se achou que o funcionamento seria a carvão vegetal, que foi, a meu ver, uma decisão correta, né? Na fase de desenvolvimento econômico que o Brasil atravessa, com salários relativamente baixos, o carvão vegetal constitui uma boa alternativa. Eu acredito que, dentro de um horizonte maior de tempo, a siderurgia brasileira deixará de se basear no carvão vegetal. Mas deve-se dizer que chegou-se a cogitar no início em redução direta. Mas dúvidas sobre a viabilidade técnica do processo na época chegaram à conclusão de que melhor seria partir-se para o alto forno a carvão vegetal, que, a meu ver, foi a decisão correta. Doutor Albuquerque, ao lado da usina se construiu uma cidade. Pesou no orçamento? O que o senhor acha? Durante muito tempo a CESITA, inclusive, fez a manutenção de todas as casas e na cidade, né? Até que, um período já bastante recente, né, foi feita a venda das casas aos empregados, o que foi a saída, obviamente, indicada para permitir o desenvolvimento da cidade, sem que tudo ficasse a cargo da CESITA. Mas a CESITA foi uma cidade fechada por muito tempo.
que a empresa controlava tudo, né? Até tinha regras internas do que se podia fazer, o que não se podia fazer. Havia proibição de venda de cachaça no recinto urbano e coisas desse tipo. O que o senhor faria hoje, doutor Albuquerque, para que a Cesita atingisse 1 milhão de toneladas? Eu diria que, de uma maneira geral, a expansão eu faria no rumo ainda do alto forno a carvão de madeira, para a ampliação de metálicos. Eu acredito que a ampliação na área de barras necessitaria de um novo trem de barras finas e médias, trem contínuo, que permitisse uma produção de baixo custo e com boas tolerâncias na produção de barras. E acredito que toda a produção deveria passar por lingotamento contínuo. Nós, no plano, previmos que a Cesita faria... Havia alguma dúvida sobre a adequação do lingotamento contínuo para a produção de aços ligados para barras. Então, previu-se, num dos lingotamentos contínuos, fornecido pela Fiesta, que haveria a possibilidade de lingotamento geminado de blocos, para que a Cesita adquirisse prática nesse trabalho de barras com lingotamento contínuo. Hoje não há mais dúvida sobre isso, todos esses aços da linha da Cesita são correntemente fabricados em lingotamento contínuo. E eu acredito a questão do forno elétrico é uma questão a ser pesada cuidadosamente. Eu acho que a Cesita é uma usina à base de gusa. Ela não deve ter sucata, a não ser a sucata interna. E a geração de sucata interna diminui com a passagem a lingotamento contínuo. Então, seria oxigênio com sopro combinado, com tratamentos em panela mais elaborados, talvez permitisse fazer a expansão da companhia. Mas, como eu estou dizendo, não se pode dar uma resposta assim de algibeira a uma questão dessa, né? Queria fazer ao senhor uma pergunta mais de ordem pessoal, vamos dizer. Depois de 35 anos, em 1981, o senhor se desligou da companhia. Como o senhor sentiu esse seu afastamento? Obviamente a gente sente o afastamento, que é, aliás, uma coisa a gente deve enxergar que é bastante natural chegar a esse momento. A vida das empresas tem os seus ciclos e as pessoas passam, é bastante natural uma saída. Evidentemente, na época, a gente sente bastante, porque eu gostei muito de trabalhar na Cesita, né? Foi para mim extremamente gratificante o trabalho. A Cesita me deu muito, eu contribuí com alguma coisa para o desenvolvimento da empresa, mas recebi também muito, gostei do tempo que passei lá. Houve períodos difíceis, mas de uma maneira geral foram períodos muito bons. E a gente deixou amigos, a gente tem no pessoal que lá permanece, muitos amigos que a gente conserva com muito carinho. Então nós queríamos, em nome de todos os empregados que o admiram, que o aplaudem, deixar aqui nesse nosso encontro essa manifestação do nosso carinho, da nossa admiração e do nosso agradecimento ao senhor. Muito obrigado por tudo que o senhor é, por tudo que o senhor foi e por tudo que o senhor fez pela Cesita. Realmente não foi assim tão grande a minha colaboração, como diz, mas ela foi feita com muito amor da minha parte. Se melhor não fiz é porque não pude.